Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai. Ao ouvirem isto, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, neste segundo domingo da Quaresma, a Sagrada Liturgia nos faz contemplar a glória do Senhor na transfiguração. E o Senhor leva consigo 3 testemunhas escolhidas: Pedro, João e Tiago. Estes 3 contemplam como que a glória do Senhor, que será plena, que será visível no dia da ressurreição, como se o Senhor levantasse um pouco o véu de sua humanidade para resplandecer a sua divindade oculta em sua humanidade. Este favor que o Senhor lhes faz é para que não se desesperem diante do terror da paixão, da morte e da cruz. Para que os seus corações não fiquem vacilantes e incertos diante do destino que o espera. Por muitas vezes no caminho da Galileia até Jerusalém, o Senhor tenta ensinar-lhes sobre a necessidade da sua Santíssima Paixão, sobre o que o espera em Jerusalém, sobre ser rejeitado, ser entregue aos pagãos, ser crucificado, morto. E lhes avisa: ressuscitará no 3º dia, mas todas as vezes que o Senhor tenta lhes dar este ensinamento, parece que os discípulos querem fugir para outra coisa, como se não quisessem ouvir, como se fossem incapazes de compreender. Agora, no dia de hoje, diante dessas 3 testemunhas escolhidas, o Senhor lhes mostra a sua glória, como que para dizer: será terrível, mas está tudo dentro do plano do Pai. Está tudo já prescrito, está tudo já determinado, está tudo ocorrendo como deve ocorrer. Vemos Moisés, Elias, a lei e os profetas. Nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude da revelação divina. A sua pessoa dá sentido a toda a Escritura Sagrada, a toda a comunicação de Deus a seu povo. É Ele a pedra fundamental, aquela que dá o nexo, o fundamento decisivo para que se compreenda tudo que vem da lei de Moisés, tudo que os profetas, por ordem de Deus, passaram por escrito. O seu Santo Evangelho é a plenitude da revelação divina e o Evangelho é Ele mesmo, o Verbo divino encarnado, nosso Redentor e Salvador. Quando compreendemos esta liturgia colocada aqui no segundo domingo da Quaresma, queremos fazer com que revenha à nossa mente e ao nosso coração o sentido de fazermos uma Quaresma. Uma Quaresma desvinculada da Páscoa,
não seria sensata. Da mesma forma que a paixão está toda voltada à redenção e à ressurreição, a fazer novas todas as coisas. Sua morte redentora paga os nossos pecados. Sua ressurreição salvadora, sua ressurreição gloriosa, nos introduz no tempo futuro, na nova criação. Introduz Ele algo de novo e nos coloca no caminho, no tempo da redenção, até que chegue à plenitude desta redenção, quando Cristo entregar ao Pai um reino santo, um reino perfeito, um reino plenamente redimido. Aqui, caríssimos, vendo a verdade da fé que está no centro e no coração da liturgia cristã, da Páscoa do Senhor, a Quaresma toma novo alento e nova força. Por que fazer penitência? Para que a nossa alegria seja verdadeira quando chegar a Páscoa do Senhor. Não é um tempo fácil de ser vivido no século atual. Cada vez mais o mundo se torna mais barulhento, quer nos distrair, se torna mais artificial, e a Quaresma exige da nossa humanidade o máximo de si. É preciso ser plenamente humano para se poder entrar no mistério quaresmal. Por isso as mortificações, os limites que colocamos à nossa vontade, a disciplina que assumimos, fazem com que nossa humanidade se torne ciente de si, de suas fragilidades, de seus limites. O mundo barulhento nos distrai e nos quer distrair sempre. Quem é dos mais antigos, quem viveu em cidades mais católicas, com uma cultura cristã mais arraigada, com certeza deve se lembrar que a Quaresma não passava de qualquer jeito. Se sentia no viver da vizinhança que era Quaresma. O rádio não se ligava. As conversas noturnas se abreviavam, e se ia fazer visita a alguém, ou era por uma caridade, ou para uma oração, não para conversa fiada. Isto era completamente proibido no tempo de Quaresma. Se recolhia-se por 40 dias para um encontro pessoal com o Senhor, em um silêncio. Hoje, a sociedade artificial quer nos livrar de tudo que possa nos limitar. Se você vai aqui ao shopping, você entra em um lugar onde não importa se são 6 da manhã, 6 da manhã está fechado, mas não importa se é de dia, de tarde ou de noite, é tudo igual sempre. A iluminação é artificial. Não importa se é verão, inverno, outono ou primavera, a temperatura é 22 graus lá dentro, a estação não importa. Se você vai, em vez desse shopping, num shopping na Tailândia, a única coisa que muda são os letreiros das lojas e a fisionomia das pessoas. O ambiente é exatamente o mesmo, exatamente igual. Um ambiente artificial, manipulado, irreal. Por que cito este exemplo, queridos fiéis? Não para que deixem de fazer sua vida social, mas para alertá-los do perigo de uma vida artificial, desumana, manipulada, aonde um tempo de penitência não tem vez, é insano, é contra a correnteza, é contra o pensamento corrente, aonde se você faz um jejum, por exemplo, da carne durante a Quaresma, sofre a crítica de seus parentes mais próximos e de gente que não tem nada a ver com a sua vida, mas decide que tem direito a fazer uma opinião sobre as suas atitudes. Porém, se você se subordina a um regime para um condicionamento físico, por mais louco que seja, todo mundo te diz, vai lá, você consegue. Esta insanidade do tempo que vivemos, essa artificialidade da vida, que coloca as coisas temporais, passageiras, acima das espirituais, aonde o corpo destinado à decomposição torna-se mais importante do que a alma eterna e imutável,
a alma destinada à vida divina. Esta é a corrente que lutamos nesse tempo, que nos dificulta tanto a nossa disciplina, dificulta tanto a nossa penitência. Se assumimos com seriedade, ouvimos frases como: Deus não precisa disso, Deus não quer isto, Deus não quer que você sofra, Deus quer que você seja feliz. Imagine, Deus é um pai, Deus quer que você tenha tudo de bom. Este negócio é fanatismo religioso, este negócio de quaresma, de não comer carne durante a quaresma, ou as sextas-feiras da quaresma, ou a sexta-feira santa, ou a quarta-feira de cinzas, isto é uma insanidade, uma opressão religiosa. Dizem isto como se estivessem dizendo a mais sensata de todas as verdades, quando não percebem que trocam os valores mais fundamentais da existência. Por vezes ouvimos frases até retiradas do Santo Evangelho para nos desanimar em nossa observância quaresmal. Mais pecado é aquilo que sai da boca do que o que entra nela. Não são poucos os padres que afrouxam as penitências quaresmais, usando de modo errado esta passagem do Santo Evangelho. É claro, caríssimos, pecado é o que sai do ser humano, mas se não conseguimos disciplinar nem mesmo a nossa mão e o nosso garfo, decidindo o que pomos na boca e não, como é que vamos disciplinar as coisas maiores, mais difíceis, mais exigentes de nossa natureza? Se não conseguimos decidir o que mastigamos ou não, como vamos decidir o que falamos, com que força falamos e como intervimos no mundo? Primeiro as coisas menores para a disciplina, depois as maiores para serem conquistadas. As disciplinas corporais, os exercícios da quaresma não são inúteis. Colocam a nossa humanidade no seu limite para que nos tornemos mais abertos à graça de Deus e menos movidos por impulsos, por nossos próprios impulsos. A epístola de hoje nos fala de uma disciplina que deve acontecer dentro da nossa vida e no mais sensível do ser humano, que é a sua afetividade e a sua sexualidade. Mesmo a vida conjugal, aonde está o lugar justo estabelecido por Deus para a comunhão conjugal, não se vive de qualquer jeito. Quanto mais aqueles que por solteiros ou por celibato determinado devem viver a castidade integral e irrevogável. É preciso ter coragem de viver o bem que livremente assumimos. No tempo da quaresma, os exercícios querem nos levar a um verdadeiro conhecimento de nossos impulsos e das nossas desordens, e um domínio sobre eles, para que a graça de Deus nos venha e encontre terra boa em nós. Estes dias, sexta-feira especificamente, tínhamos uma homilia belíssima no ofício sagrado das leituras do beato Euredo, amigo de São Bernardo de Claraval. Nesta homilia, e quando fui rezar a missa matutina para as irmãs, fiz questão de lê-la durante o café da manhã, porque é maravilhosa, é belíssima. Fala sobre a gentileza de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala sobre esta humanidade perfeitíssima em nosso Senhor Jesus Cristo, que no momento derradeiro de sua paixão, perdoa os seus algozes, e para que o perdão não possa de jeito nenhum ser revogado, ele mesmo justifica os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A primeira parte é uma súplica ao Pai, a segunda é justamente a justificação. São terríveis pecadores.
mas desconhecem a gravidade de seu pecado. O beato Euredo vai dizer que diante de tamanha gentileza, quem de nós não correria para o seu pior inimigo e o beijaria e lhe oferecia o mais tenro laço de amizade? A irmã me respondeu: ninguém de nós, padre, ninguém de nós. Esta é a situação. Diante da mais sublime bondade de Deus, se a nossa natureza é arredia, perversa, dissimulada, se ela não encontra em si, se ela não se encontra em si, nós nos tornamos insensíveis, incapazes de responder o amor com amor, e respondemos o amor com indiferença. O mais sublime gesto de generosidade, de beleza e de bondade passa despercebido, como se não fosse nada. Não assumir com empenho, com seriedade os exercícios quaresmais faz com que cheguemos frívolos, desatentos, insensíveis ao grande dom pascal. Seja este, desta Páscoa litúrgica que nos espera em dia e hora marcado, seja naquela, a Páscoa definitiva, a qual só o Pai sabe, mas que nenhum de nós pode escapar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.